Eu amo Daisy Jones and the Six. Não, é sério. Eu amo Daisy Jones and the Six. Como a série vai lançar dia 3 de março e eu sei que muita gente lê o livro faz um tempo, eu decidi fazer um vídeo relendo todo o livro e fazendo várias análises e explicando parte por parte para você que já leu, mas tá com preguiça de reler de novo. Esse vídeo vai ter spoilers, então eu não te aconselho a assistir caso você ainda queira ler o livro. Tem um trecho no começo do livro que o Graham tá falando sobre a mãe deles. E daí ele falou que a mãe dele falava que o Billy se apaixonava por uma mulher nova a cada semana e que ele nasceu já louco por mulher e que ela brincava que esse seria o final dele. O final dele. Se apaixonar muito facilmente por muitas mulheres. E foi o que aconteceu, né? Então, achei interessante Taylor Jenkins Reid. Por quê? Porque mães sempre têm razão. Por que que tá tão estourada a minha cara branca? Sempre importante lembrar também que não foi à toa que a Taylor Jenkins Reid mencionou o pai do Billy, porque Billy tem altos daddy issues. E esses daddy issues refletem muito na personalidade dele, não justificando as merdas que ele faz, mas explicando por que ele faz o que ele faz. Ó, guardem uma informação que eu vou conectar mais pra frente do livro, que quando o Billy conhece a Camila, ele menciona que ela tem grandes olhos castanhos e que ele ama olhos castanhos, é o tipo dele, olhos castanhos. Só guardem essa informação, porque mais pra frente eu vou puxar isso de novo. Ai, Billy! Billy! Billy, seu heterotop ridículo! Mais uma coisa interessante que a Camila fala, logo depois que ela conhece o Billy, que ela chega em casa e a mãe pergunta, ela chega em casa e ela conta pra mãe que ela conheceu um cara. Daí a mãe dela pergunta, é um cara legal? Daí ela responde, eu não sei sobre isso. E daí ela adiciona, né, é, caras legais nunca fizeram muito por mim, tipo, não é o tipo dela, ela não gosta de caras legais. Então eu achei interessante aí, porque a gente sabe que a Camila aguentou o Billy mais do que ela deveria. Eu não acho que a Camila é burra, não, gente. Eu acho que não é. Ela não foi trouxa. Eu acho que ela foi mastermind. Tem uma parte aqui no livro, logo no começo, que fala que a Daisy é uma pessoa clássica, bonita e quebrada. Gente, desculpa, eu tô lendo em inglês. Pra eu traduzir pro português fica complicado. Mas fala alguma coisa assim. E daí, logo um pouco mais pra frente, quando o Billy conhece a Camila, ele fala que ele nasceu quebrado e a Camila nasceu inteira. Opostos se atraem. Porém, o Billy, né, mais pra frente, vai ter alguma coisa com a Daisy, que é quebrada que nem ele. Então, pra mim, o Billy e a Daisy nunca tinham como funcionar. Porque eles são muito parecidos, em muitos aspectos. Eles não são os opostos que se atraem, eles são os iguais que se atraem. Levemente narcisista da parte do Billy. Eu amo a Daisy, então eu não vou dar críticas a Daisy. Mas eu achei interessante também esse destaque. Agora, nessa releitura, eu tô pegando pequenas coisas que eu não tinha pegado antes. Por isso que eu tô falando muitos detalhezinhos, tá? Eu sempre esqueço que teve um integrante da banda que morreu na guerra, o Chuck. Nossa, sempre esqueço isso. Icônico, icônico a questão da Karen Karen surgiu agora. Para quem não lembra por que a Karen Karen é chamada de Karen Karen, quando ela conheceu o Graham, ele perguntou qual é o seu nome. Daí ela respondeu Karen. Daí ele perguntou e qual é o seu sobrenome? E ela entendeu de novo qual é o seu nome. Tipo, ela achou que ele não tinha ouvido. E daí ela respondeu Karen de novo. E daí ele falou Karen Karen. E daí ficou o apelido. Eu amo a Karen. Uma amizade que merecia receber mais destaque nesse livro é Karen e Camila, porque elas se aproximaram muito no começo da banda, porque só tinha as duas de mulher. E às vezes a gente esquece, né? Porque depois entra a Daisy e daí se perde um pouco essa relação, mas elas tinham uma amizade muito legal. Pior é que o Billy é charmoso, né? A gente sabe que ele é charmoso. Ó, caso vocês não lembrem da onde surgiu o nome The Six, né? Porque a banda chamava The Six antes de virar Daisy Jones and the Six.
E tudo começou quando a Karen recebeu uma ligação de um cara que ia organizar o show que eles iam fazer. E aí surgiu o problema, porque a banda chamava The Dune Brothers, antes de virar The Six também. Porque era só o Graham e o Billy. Mas, agora entrando todo mundo, eles precisaram mudar e eles estavam sem nome. E daí o cara falou: tá, qual que é o nome de vocês agora pra eu poder pôr no panfleto? E daí a Karen fala: ah, não sei ainda, mas nós 6 estaremos aí. The Six. E daí o a Karen falou: pera, eu gostei do som disso, The Six. Daí o Warren até fala, porque The Six lembra The Sex. Trouxa. Ó, interessante também, a Camila fala que o Billy tinha carisma e ela caiu por isso. E daí ela fala, muitas meninas estão procurando por namorados legais e pra colocar um anel no seu dedo. Mas ela falou que ela queria alguém fascinante. Conseguiu. Vocês lembram que a Camila e o Billy chegaram a terminar em um momento? As pessoas sempre falam que a Camila é muito durona, muito inteligente, que ela conseguiu manipular a situação pro Billy ficar com ela. E é verdade, ela é muito inteligente, ela é muito forte, ela é muito durona. Porém, dentro do próprio livro, a gente teve algumas evidências, principalmente no começo, de como as ações do Billy afetavam ela sim. Então, antes de surgir a Daisy, teve uma situação que o Billy queria que a Camila fosse na turnê com ele e ela não queria, porque ela não queria ser uma rockstar's girlfriend que fica sem fazer nada. Então ela fala, eu não vou. E daí ele fala, tá bom. Daí ela fala, mas você vai voltar? Daí ele fala, não sei. Daí eles terminaram por um tempo. Isso afetou muito os dois e principalmente a Camila, ela ficou muito chateada e ela sofreu com isso. Então, talvez no trailer da série que estavam falando que ela tava chorando demais, sofrendo demais. Em primeiro lugar, lembra quem tá narrando o livro, que é a filha dela. Ela não vai ficar falando, ai, eu chorava todo dia, ai, como foi difícil. Ela provavelmente queria colocar uma imagem mais forte dela. No trailer, a gente pode ver mais do que aconteceu realmente, fora só do que ela contou pra Julia, e também pode ter um pouco desse sofrimento anterior, porque aqui fala que ela chorava. Então, assim, ela sofreu nesse relacionamento. Ela não tava sempre, tipo, foda-se. Que nem algumas pessoas pensam, tadinha. E daí é interessante, porque logo depois que eles terminaram, a banda The Six fecha o contrato com uma gravadora. E daí o Billy liga pra Camila pra falar que sente falta dela e pra contar essa novidade. E é interessante o duplo significado da resposta da Camila a esse fato, porque ele fala, se eu tivesse um contrato de gravadora, você casaria comigo? Ele pergunta pra ela. Daí ela já pergunta direto, você conseguiu um contrato de gravadora? Daí o Billy fala como naquele momento ele soube que ela era a mulher ideal porque ela estava cagando pro casamento. Ela queria saber sobre ele ter conseguido um contrato de gravadora. O que tem dois significados, pode ter. Um, a Camila realmente pode ser uma mastermind que tinha ali um leve interesse no Billy. Eu acho que não. Eu amo a Camila, tá? Eu amo a Camila. Eu não quero chamar ela de aproveitadora, mas só tô dizendo que é possível. Porque o livro é narrado pelos personagens e a entrevistadora é a filha dela. Então pode ter ali uma coisa. Mas, ela pode estar se interessando no contrato por interesse, ou ela realmente é, porra, baita companheira boa que realmente estava se importando mais com o sucesso do cara do que com o casamento. Mas eu achei interessante só a abertura para duas interpretações, por mais que eu ache que ela só seja uma pessoa legal mesmo. Eu cometi muitos erros editando esse vídeo, porque esse vídeo ficou muito longo, então eu acabei juntando nessa seção do vídeo que vai aparecer agora, duas partes do livro, porque eu tô explicando parte por parte do livro, eu juntei duas e chamei de uma só, então no vídeo eu vou falar que eu tô falando só de The Group e Daisy Jones, mas na verdade eu tô falando das duas partes que eu vou inserir agora mesmo, que vocês vão ver. Terminei a parte 1 do livro, que é a Group Daisy Jones, e eu vou resumir rapidamente o que aconteceu nessa parte. A gente descobriu que a Daisy é filha de uma família muito rica, de um pintor famoso, e a mãe eu não lembro o que ela faz, mas uma família que tem muita grana, só que ao mesmo tempo ela é negligenciada pelos pais, então ela tem a grana, mas não tem o amor, o que
o que obviamente mexeu muito com quem ela é. Então, desde nova, ela sempre estava tentando entrar nos bares para tentar viver a vida. E daí, ela sempre foi muito bonita, muito charmosa, conseguiu encantar ali as pessoas e acabou entrando nesse universo de músicos, de famosos, das drogas, das baladas. E nesse meio, ela também conheceu a Simone, que é a melhor amiga dela, que é mais velha do que ela, inclusive elas dividiram um apartamento por um tempo. E daí, no quesito The Six, a gente descobriu, né, que o Graham e o Billy não têm um pai presente. Inclusive, na festa que o Billy conheceu a Camila, que foi um casamento, o pai dele estava lá e não reconheceu eles no palco cantando. Mas antes da banda virar The Six, a banda chamava The Dune Brothers. O Billy conheceu a Camila em um casamento, ele flertou com ela ali, falou assim, me passa seu número, dela pergunta, mas e se você não for o meu tipo? E daí ele responde, se você me passar seu número, sei lá o quê, eu vou escrever uma música sobre você. E daí foi, caiu o charme, né? E eles começam a ficar juntos. A Karen logo depois entra na banda e daí ela gosta do fato da Camila estar sempre por perto também, então tem outra mulher ali no meio. E daí quando acaba virando The Six. Quando eles começam a fazer a turnê, a Camila não quer viajar com eles porque ela não quer ser uma rockstar's girlfriend, então ela acaba terminando com o Billy, porque ela fala, se eu não sei se você vai voltar, não tem estabilidade, eu não quero, vamos terminar. E daí eles terminaram, e daí eles ficaram sem se falar por um tempo, até que a banda The Six conseguiu um contrato de gravadora por causa do Terry. E daí ele liga pra Camila, a Camila fica super feliz por ele, e eles voltam, e daí aí encerra a primeira parte. É outro dia desde a última vez que eu gravei, eu estou com a mesma camiseta porque eu já lavei ela e eu acho justo que nesse vídeo eu só use camisetas de Daisy Jones. Terminei agora a outra parte que veio logo depois da última que eu falei, que é It Girl. Nessa parte da história, vai contar só um pouquinho de como a Daisy acabou entrando na primeira gravadora dela, que é a Runner Records, e como ela não leu o contrato e ela não sabia que ela não podia simplesmente rasgar o contrato e acabar com tudo caso ela não quisesse mais continuar na gravadora. E eles não estavam dando autonomia pra ela, porque a Daisy só queria escrever as músicas dela e cantar as músicas dela e ter autonomia criativa. Mas eles queriam transformar ela numa Olivia Newton-John, que era o oposto do que ela era naturalmente. Essa parte foi mais ou menos aí, e também foi nessa época que a Daisy saiu da casa dos pais. Uma coisa interessante que a Simone fala, Simone, que as marcas já estavam patrocinando e mandando coisas pra Daisy antes da Daisy começar a ser cantora ou ser qualquer tipo de personalidade artística. Então, só pelo fato dela sempre estar perto de artistas, ela estava recebendo o tratamento de artista. Então, para ela não foi muito difícil entrar nesse meio. Eu acabei de me deparar com uma parte interessante que acompanha outra teoria que eu falei mais cedo no vídeo. Lembra quando eu falei que tem uma dupla interpretação quando o Billy fala da Camila ter apenas se interessado sobre o contrato e não sobre o pedido de casamento? Pois bem, nessa parte a Karen fala que as pessoas imaginavam que a Camila. Peraí, tá muito perto. As pessoas imaginavam que a Camila era super submissa ao Billy, ficava seguindo ele. Mas na verdade a Karen diz que a Camila era uma pessoa super persuasiva e que você nem percebia que estava sendo persuadido, mas que ela conseguia o que ela queria de uma forma muito inteligente, muito discreta. Que a Camila manipulava um pouco o Billy também. Gente, eu amo a Camila e eu prefiro acreditar que ela era apenas uma pessoa bondosa que se importava muito com o Billy, mas que também não era burra, né? Que sabia as coisas que ela queria. E não uma pessoa calculista, né? Que calculou tudo pra ser namorada do cara da banda, mas enfim. Eu só queria dar destaque pra isso porque eu acho muito legal como esse livro te possibilita muitas perspectivas e opiniões sobre os personagens, porque como não tem um narrador como voz da verdade, tudo que a gente está sabendo sobre a história vem dos personagens em si, da memória deles. E daí a gente nunca sabe se eles estão mentindo ou não, se tem uma manipulação ali ou não. Então isso pra mim é o mais genial e mais legal desse livro. Tem algo interessante que acabou de aparecer, é o Ori, que eu sempre esqueço quem ele é, que é o Lead Engineer.
Ele trabalha no álbum, é alguma coisa da produtora musical, da produção musical. Mas ele diz que o Ted, que o Billy tinha algo que não podia ser ensinado. E é engraçado porque falam exatamente a mesma coisa sobre a Daisy, que a Daisy tem algo que mesmo sem ter feito aula de música, sem ter feito nada, ela já tem a personalidade, ela já tem o talento, ela já tem algo nela já existe. E é interessante porque todo mundo fala que a Camila é a alma gêmea do Billy, porque eles são opostos. Mas a Daisy é a Twin Flame. Se eu achar a definição de Twin Flame, eu vou colocar aqui. Ok, deixa eu explicar pra vocês a diferença entre Twin Flame e alma gêmea. Alma gêmea é a tradicional que a gente conhece. Normalmente são os opostos, né? Os opostos se atraem. Então, uma pessoa oposta de você pode ter várias almas gêmeas. Por isso que é, né? Alma gêmea, alma, tem muitas almas no mundo. Então, alma gêmea. Twin Flame é a chama gêmea. Então, tipo, é uma pessoa que é igual a você, ela te completa. Não, ela não te completa. É uma pessoa que é igual a você e você só tem uma na vida e não é a pessoa que você necessariamente deve ficar pelo resto da sua vida, porque normalmente o melhor é o oposto que te completa. Mas essa pessoa é igual a você, então essa é a diferença principal. É muito parecido, só muda as características, que nem Coca Zero e Coca Diet. E eles são muito parecidos. E eu só achei interessante essa parte, porque muitas coisas que falam sobre o Billy também falam sobre a Daisy. Por mais que eu amo a Daisy e eu odeio o Billy, tá? Então eu não tô falando que eles são idênticos, mas eles são parecidos. You regret me and I regret you. You couldn't handle your liquor and you can't seem to handle the truth. Eu amo como as memórias de todo mundo são diferentes. Então, por exemplo, eles estão falando, o Graham e o Eddie estão falando sobre quando eles terminaram o álbum, que acho que foi que era o 7, 8, 9 na época. E o Graham fala que eles terminaram tudo em novembro. E daí o Eddie fala que terminaram tudo em março. Porque tava tudo drogado, né? Zé Droguinha, era tudo Zé Droguinha. É interessante também, porque se eles estavam todos drogados. Muito dito que o Billy estava sempre no estúdio com o Ted e mais ninguém. Será que também grande parte da impressão deles sobre a produção do álbum é falsa? Tipo, eles acreditavam que eles estavam ajudando muito, mas na verdade eles estavam tão drogados que eles nem percebiam que o Billy estava manipulando tudo e que o Billy estava fazendo tudo. Não dizendo que todo mundo menos o Billy não tem talento, porque todo mundo tem muito talento. Inclusive, eu acho que o Billy é mais irritante do que talentoso. Mas ele tem talento. Mas enfim, só dizendo, às vezes essa coisa das drogas deixa a história muito mais interessante. Porque realmente ninguém lembra nada direito. Acho genial na Taylor Jenkins Reid como ela não inventa a história para deixar a narrativa interessante. É tudo muito planejado, ou pelo menos muito intuitivo. Porque, por exemplo, a história da Karen com o Graham, né, quando a Karen engravida, é bem mais pra frente no livro. Mas aqui, nessa partezinha do livro, já tem um trecho que a Karen fala sobre a Camila estar grávida, né, quando a Camila estava grávida da Júlia, falando que gravidez é algo que a Camila sempre quis, mas ela mesma nunca quis, ela, Karen. E que ela falou que é um sentimento que você tem, que ou você não tem. Você não consegue inventar querer filhos, você não consegue não querer mais ter filhos caso você já queira. O que é muito interessante, porque isso realmente está prevendo o que vai acontecer mais pra frente, porque ela não quer e o Graham quer. Mas o Graham não ia conseguir mudar a cabeça dele de que ele não queria, de que ele queria ter. E a Karen não ia conseguir querer ter só porque o Graham queria, porque ela não queria. Genial. Taylor Jenkins Reid, palmas. Palmas, muitas palmas. Olha que engraçado. No casamento do Billy com a Camila, o Billy fala que a Camila tava com uma camiseta branca e jeans quando ela casou. E a Karen descreve a mesma roupa que a Camila usou, só que ela diz que ela tinha um top de crochê amarelo. Eu confio mais na Karen, sinceramente. Mas como é que o Billy confundiu um negócio desses? O que a Taylor Jenkins Reid queria fazer nessa parte do livro? Queria evidenciar que a memória dele estava ruim? Será que tem uma metáfora por trás disso? Porque talvez o Billy estivesse vendo
uma ideia do que ele queria da Camila, e não quem a Camila realmente era naquele momento. Vocês acham que a Camila tava de brusinha amarela ou de camiseta branca? Fica a questão. O que a Camila falou no casamento pro Billy foi: é nós, nosso time, pra sempre e sempre. E eu sempre torcerei por nós. Eu tô traduzindo do inglês, tá? Então não tá certinho igual tá em português. Mas é muito interessante, porque foi o que ela fez. Realmente, ela seguiu sempre torcendo por eles até o final, mesmo quando não deveria. Ai, Camilazinha, Camilazinha. O que eu percebi agora é como a mentalidade deles mudava muito rápido. Então, por exemplo, o Billy, né, descobriu que a Camila tava grávida, falou: não, a gente vai fazer isso direito, a gente vai casar. Eles casaram ali de noite, do nada. E do nada, depois que eles casaram, o Billy já tá tipo, mas eu não sei se eu posso ser pai, sei lá o quê. Então, tipo, a mentalidade, a cabeça deles, por causa de droga, bebida, ou sei lá o que mais, mexe, tá muito presente no texto nessas inconstância, in, inconsistências, inconstâncias, divergências de diálogos, enfim. Gente, a primeira traição do Billy foi logo depois que, né, ele casou com a Camila, descobriu que ela tava grávida, né? Não, descobriu que tava grávida, casou com a Camila e traiu o filho da puta. Também você não ajuda. Sabe o que a Camila falou nesse trecho aqui? Ela falou, né, que você imagina que vai ter traição numa situação dessa, o cara tá cheio de mulher por perto, mas ela fala que ela se pergunta se fidelidade é algo que realmente se deve ser. Muito difícil traduzir do inglês. Se deve valorizar acima de tudo, porque existem casais com muita fidelidade e nada de amor e felicidade. Então, Camila, é daddy issues? O que que é? O que que é? Que eu não sei, que eu só vi a mãe dela até agora na história. Não lembro se ela tem pai. Mas tô achando que não. Pra quem não lembra, a primeira traição do Billy... A primeira traição não. A primeira época, temporada de traição do Billy, a Camila descobriu entrando no ônibus da tour. E daí ela viu o Billy lá com uma menina. Aqui Camila fala. Ela fala, né, é horrível, meu coração doeu, blá blá blá, falando sobre a traição, sobre as bostas que o Billy fazia, mas dela diz assim, mas isso não significa que eu tinha que aceitar. Ela escolheu negar e fingir que não estava acontecendo. Ela não é burra. Ela é trouxa, mas ela não é burra. Não é como se ela tivesse falado, eu vou fingir que eu não tô vendo. Ela viu. Gente, agora eu tô começando a achar que é verdade. Porque no nascimento da Júlia, só tinha a mãe da Camila. Cadê o pai da Camila? A Camila... Gente, a única explicação coerente pra Camila aceitar o Billy é ela ter daddy issues. Me perdoe, mas só isso faz sentido. Eu acho que ela aceita o Billy porque ela tem daddy issues. Talvez o pai dela tenha abandonado ela, que nem o pai do Billy abandonou ele. E daí, ela não quer que o pai da Júlia, que é o Billy, abandone a Júlia. Então ela aceita qualquer coisa pra filha dela não ficar sem pai. Pode ser, não sei também. Tem uma frase que a Camila fala aqui, no final dessa parte, que é assim... novamente, gente, perdão, eu tô traduzindo do inglês. Assim, eu acho que você precisa ter fé nas pessoas antes delas conquistarem essa fé. Porque senão, não é fé. Não é mesmo? Ela tá certa. Agora. Ai, gente. Camila, amiga. Friend. Enfim, terminei essa parte do livro que eu esqueci o nome. Peraí que eu vou descobrir. Tá, essa é a parte do debut do livro. Os The Six se mudaram para uma casa estúdio e a Camila foi junto. E, inclusive, tem uma passagem muito engraçada que a Karen fala que a casa era horrível, horrível. Mas a Camila chegou lá um dia e falou, nossa, muito legal, muito interessante. E daí a Karen disse que do nada a casa realmente ficou interessante. Beleza, eles começam a preparar o álbum 7, 8, 9.
E daí, nesse momento, o Billy começa a se aprofundar muito nas drogas, no alcoolismo, em tudo. E a Camila fica grávida, e daí tem toda aquela situação, né, que o Billy trai ela, e daí ela descobre, e daí ela não larga ele, e daí ele continua fazendo bosta até que a menina nasce, a Júlia nasce, e daí o Billy até vai até o hospital, mas ele fala, não, eu não vou entrar, não quero que a minha filha me veja pela primeira vez nesse estado. Então ele decide ir pra uma reabilitação, e ele melhora, e 2 meses depois ele conhece a Júlia pela primeira vez, e é interessante. Beleza, essa parte First é bem curtinha e só fala realmente sobre esse primeiro álbum da Daisy, que ela decidiu chamar de First, que é primeiro, porque ela falou que teria muitos outros vindo pela frente. Parte do livro, inclusive, quando o Ted, foi acho que o Ted que sugeriu que Honeycomb seria um ótimo dueto, que eles falam pra colocar a Karen pra cantar. E eu sempre esqueço que a Karen sabe cantar. É que ela não. Ela mesma disse que a voz dela é mais, tipo, backing vocal, harmonia, não é um negócio mais, tipo. Sabe? Mas a Suki, que é a atriz que faz a Karen, canta. Ela é literalmente cantora. E daí eu quero muito que coloque ela pra cantar na série. Por favor, por favor. Peraí. Olha o que a Daisy fala nesse trecho aqui. Karen era o tipo de pessoa que tinha mais talento na ponta do dedo dela do que mais pessoas têm no corpo inteiro. E os The Six estavam utilizando ela pouco, estavam, né, desperdiçando o talento dela. E dela diz assim, mas ela consertou isso. Ela consertou isso no próximo. No próximo, o quê? Na próxima banda? No próximo álbum? Na próxima música? Eu não lembro. Pera. O book que eu já li, eu posso olhar no final. Eu não lembro a conclusão da Karen. A Karen foi pra outra banda? Ah, achei aqui. A Karen realmente fez alguns trabalhozinhos assim em outras bandas. Ela tocou com outras bandas. Mas o jeito que a Daisy fala, tipo, the next one, tipo, parece que é na outra banda, sabe? Tipo, ela teve uma banda melhor. Bom, quando chegar no final eu entendo melhor isso aí. Porque, gente, eu tenho uma memória de amendoim. Essa é a minha terceira leitura de Daisy Jones e eu não lembro ainda de todos os detalhes da história. Terminei a parte 7, 8, 9 do livro. Nessa parte eles estão tentando organizar as músicas pro álbum. E o Ted sugere que Honeycomb seja um dueto, porque é uma música romântica e só o Billy cantando tava muito sem graça. Seria mais legal se fosse um dueto. E daí eles começam a procurar as pessoas, tipo, outras mulheres pra cantar junto. E passando ali na lista, o Billy pergunta: quem que é Daisy Jones? E daí, né, o Ted acaba achando bom, porque a Daisy tá na mesma gravadora, e fala, vamos chamar a Daisy Jones pra participar. Vai lá a Daisy Jones pra participar, eles vão gravar Honeycomb, só que a Daisy fala, essa letra aqui, né, não gostei. E daí, ela decide mudar uma parte da letra pros questionamentos, pra ter questionamentos, não ser só afirmações, porque a música do Billy é uma declaração de amor, assim, com afirmações. E a Daisy quer trazer um pouco de pergunta pra isso. E daí ela muda, o Billy não gosta, o Billy fica puto. E. E é mais ou menos isso que acontece nessa parte. Tô falando, a Daisy e o Billy são iguaizinhos, quase. Eles estão na. Os The Six estão fazendo um show num lugar que a Daisy sempre frequenta. E daí ela brota lá. E daí a galera fala, né? Porra, a Daisy tá aqui, né? Vamos chamar ela pra cantar Honeycomb com a gente. E daí a primeira coisa que o Billy pensa é, tipo, essa menina nunca usa sapato? E a primeira coisa que a Daisy pensa é, esse cara tá sempre de jeans? Eu amo a Camila e a Daisy. Estão fazendo o tour e daí a Daisy é convidada pra abrir o show, se eu não me engano. E tá todo mundo no backstage, né, se drogando, se preparando pro show. Daí a Daisy sai primeiro, porque ela vai abrir o show. E ela fala, wish me luck, me deseje sorte. Ela fala pra todo mundo, só que ninguém presta atenção, porque tá todo mundo ocupado. E a Camila tá lá. E ela é a única que percebe e que fala boa sorte. Oh baby, look at us now. I wish it was easy, but it isn't so. Oh,
could make a good thing bad. Oh, tá chegando uma parte, tá chegando. Olha o tanto que eu anotei nessa página. Isso foi na minha primeira releitura, que é a minha segunda leitura de Daisy Jones. O que acontece nessa parte? Lembra que eu falei a questão da cor dos olhos da Camila? E eu expliquei que pra mim a Camila é a alma gêmea do Billy, mas a Daisy é a Twin Flame. Que eu não sei se existe esse termo. Chama gêmea. Alma gêmea, chama gêmea. Eu não sei. Eu vi alguém falando esses termos no TikTok, nem sei se tá certo. Tem uma parte agora no livro que o Hank briga com a Daisy e ele tá, tipo, muito puto. E ele sai do quarto e o Billy vê, né? E ele fica tipo, oxi. E daí ele vai até o quarto da Daisy pra perguntar se tá tudo bem. E daí, naquele momento, a Daisy abre a porta e ele fala que já tinha reparado, né, sobre como as pessoas falavam que os olhos da Daisy eram azuis, mas ele nunca tinha percebido que eram tão azuis. E é interessante porque foi bem nesse momento que, inclusive, a própria Daisy descreve que parece que as paredes do Billy caíram pela primeira vez, que ele estava realmente se importando com ela. E ele reparou nos olhos da Camila pela primeira vez, quando ele viu ela pela primeira vez e percebeu que queria ficar com ela. E daí eu acho interessante porque ele disse que o tipo de olhos dele era olhos castanhos. E a Camila era o tipo dele, era a alma gêmea, era o oposto dele, mas era o tipo dele. E a Daisy é muito parecida com ele, nem é o tipo dele, ela tem olhos azuis, o tipo dele é olhos castanhos. Mas da mesma forma, de alguma forma, eles se apaixonaram. Então, eu acho que, não sei se foi proposital ou não, acho que não, acho que eu tô viajando. Mas nem tudo que os autores escrevem é proposital. Às vezes a história se conta sozinha e eu acho que isso pode ser uma pequeno detalhe. Gente, eu fico imaginando como que a Taylor Jenkins Reid fez a pesquisa para esse livro. Ela tá. Eu imagino. Na verdade, assim, eu imagino o histórico do Google dela: drogas. Drogas para diversão. Drogas perigosas. Drogas em pílulas. Drogas. Porque não é possível que a mulher tenha todo esse conhecimento. Fora que tem muita droga aqui que é mais exclusiva, entre aspas, de uso do ano 70. Então ela teve que. Ela não tava lá nos anos 70 usando drogas, que provavelmente ela não tinha nem nascido ainda. Não sei quantos anos ela tem. Com certeza não tinha nascido ainda. Eu amo esse livro. Tô pensando um negócio aqui, porque assim, a Camila diz que quando o Billy voltou da turnê, logo depois que eles pediram pra Daisy entrar na banda, ele tava super feliz. Que assim, ela até diz, agora ele consegue ficar com a gente, passar tempo com a gente, feliz mesmo. Vocês acham que é coincidência ele estar feliz depois que a Daisy entra na banda? E sim, ele ficou meio contra no começo, mas isso é coisa de ego do Billy. Eu acho que secretamente ele está feliz que a Daisy está na banda e por isso ele voltou feliz pra casa pra ficar com a Camila e com a filha. Gente, eu acho tão bonitinho o Karen e Graham. Eu sei, eu sei que não deu certo, né? Mas não significa que eu não acho fofo ainda. Porque, por exemplo, tem uma parte aqui que a Karen tá falando que ela observou que o Billy sempre dava o limão pra Camila, porque a Camila gosta de limão na bebida dela. E daí ela fala, tipo, parece muito legal alguém fazer isso por você. É que no caso eu odeio limão, ela disse sobre ela mesma. E daí logo depois o Graham fala como ela odeia limão porque ela fala que fica muito grudado no dente dela, um negócio assim, porque ele conhece ela tão bem. É engraçado, porque a Karen tá lá falando como ela acha legal ver isso, só que ela também tem isso, porque o Karen também. Porque o Graham também conhece ela tão bem quanto. Terminei a parte do The Number Store. Peraí, deixa eu apoiar a câmera em algum lugar. 17 Nobody Understands? No one understands. Beleza, no The Number Store, os The Six vão começar a fazer o tour incluindo a Daisy Jones, mas só como um feature. Então, tipo, The Six featuring Daisy Jones. Não é ainda Daisy Jones and the Six. Porém, eles começam a fazer muito sucesso. A Daisy, inclusive, estava abrindo a turnê para os Six, porém, por causa de Honeycomb, ela se apresentava com eles e a energia deles juntos estava dando muito certo. Então, eles estavam achando que era bom chamar a Daisy pro grupo. Oficialmente, ela aceitou, então ela entrou oficialmente pro grupo. E foi nesse período que eles definiram também o nome da banda, que é Daisy Jones and the Six. Foi ideia do Ted, o Ted falou, vamos manter Daisy Jones and the Six. Não quis mudar muito. Acho que
Em minha humilde opinião, porque Daisy Jones já é um nome, The Six já é um nome, se você juntar os dois, junta dois nomes, não é? Essa parte foi mais longa e eu saí no meio, então eu não lembro certinho tudo o que aconteceu. Eu esqueci de avisar que a Gray... que o Graham e a Karen começaram a ficar nessa parte do livro aí que eu acabei de falar. Tinha esquecido de informar. Gente, eu adoro esse hate entre Billy e Daisy. Assim, eu acho o Billy um babaca e eu não apoio os dois juntos. Mas eu só acho muito engraçada essa dinâmica, porque eles fingem que se odeiam e, tipo, o Billy fica, eu odeio tudo que a Daisy faz. Só que daí, por exemplo, ele ama Tiny Love, que é a música que aquele cara fingiu que escreveu, mas na verdade quem criou o refrão todo foi a Daisy, e a Daisy que inspirou a música. Então é muito interessante como eles fingem se odiarem. Na verdade é tudo culpa do Billy, né, gente? Porque a Daisy nunca fingiu odiar o Billy, inclusive ela tentou ser legal com o Billy, e o Billy que é um bosta. O Billy só fica com a Camila por causa do ego dele. Olha, tá falando aqui no texto. Ele diz assim, que a Daisy pergunta pra ele quando eles estão na lanchonete comendo hambúrguer. O que faz a Camila ser tão especial que você não consegue parar de escrever sobre ela? E daí ele fala assim, eu não acho que eu sou a pessoa que a Camila acredita que eu sou, mas eu quero ser a pessoa que ela acredita. E se eu ficar com ela, se eu trabalhar todo dia para ser o cara que ela vê, eu tenho a maior chance de me tornar esse cara. Só isso, não preciso de mais nenhuma evidência. É por isso que eu amo a Karen, porque ela pensa que nem eu. Ela mesma disse aqui, logo depois que a Daisy, inclusive, fala na parte da entrevista dela que ela e o Billy se entendiam, a Karen, depois na entrevista dela, diz que ela costumava pensar que almas gêmeas seriam duas pessoas iguais, mas não é isso, é o contrário. E é exatamente o que eu disse. Até relendo eu caio na armadilha de achar que Daisy Jones and the Six é real. Por exemplo, acabou de mencionar a foto da piscina. Eu quase abri o Google pra pesquisar, porque eu daria de tudo pra ver esse vestido, porque falam que o vestido é lindo, e eu quero imaginar ele na minha cabeça e eu não consigo, e eu daria de tudo pra ver essa foto. Eu acabei de pensar numa metáfora. Meu Deus, eu acabei de pensar numa metáfora, socorro. Um dos traços principais da Daisy é ela sempre andar sem sapato, que indica a liberdade, ela tá cagando pra tudo, sabe? E daí, naquela cena que ela bebeu pra caralho, derruba o copo, não, bebeu pra caralho, tá? Bebeu, se drogou, enfim, tudo, e ela derruba o copo, e ela pisa descalça em cima dos cacos de vidro, e ela corta o pé, e ali tá chegando no ápice do vício dela. É meio que uma metáfora, tipo, a mesma coisa que representa a liberdade dela, a liberdade dela levou ela pra um ponto onde para um ponto de destruição. Então, o pé seria o andar sempre descalça seria só o meio para mostrar isso, porque antes ela é uma pessoa que valoriza a própria liberdade. Ela tem liberdade de escolha de se drogar ou não, mas ela escolheu se drogar, isso levou para a destruição dela. Então, vocês viram ali a metáfora? Eu vi. Interessante como eu esqueci completamente dessa parte, mas a Daisy fala que o Billy via ela exatamente da forma que ela queria ser vista. Minha querida, como é que você está querendo ser vista? Porque assim, era muito volátil, né? A relação dos dois e como eles viam um ao outro, e cada hora eles se odiavam, e depois se amavam, e depois se odiavam, e depois se amavam. Mas ela falar que o Billy via ele. Não, ela falar que o Billy via ela exatamente da forma que ela queria ser vista é bem interessante. Bom dia! Hoje é feriado e eu ia terminar de ler Daisy Jones ontem, inclusive eu dormi com a camiseta. Eu vou continuar com ela o dia inteiro, me perdoem. Falta isso aqui pra eu terminar Daisy. Ontem a bateria da minha câmera acabou, eu já falei isso, eu tô com tanto sono que eu nem sei. Mas ontem a bateria da minha câmera acabou, não deu tempo de terminar de gravar, então eu vou terminar de ler isso aqui com vocês. Essa frase sempre, Daisy, não. Meu, o Billy é um filho da mãe com o Graham, né? Incrível. Tudo bem, irmãos. Eu sei, né? Eu tenho irmão.
irmãos se odeiam, se amam se odiando. Mas, porra, Billy, numa banda, numa banda, eu confio que The Canyon era boa. Daí foi o Harry Styles que comprou os direitos autorais, daí é The Canyon não. Tem aqui um ponto interessante que a Karen fala que nunca entendeu as pessoas colocarem suas emoções verdadeiras em algo que eles sabiam que eles teriam que tocar no tour de novo, de novo. Né? Porque você tem que sentir o que você colocou na música toda vez que você canta na turnê. E eu acho isso interessante porque, na minha humilde opinião, esse era o objetivo pra Daisy e pro Billy. Porque eles podiam, na música, colocar o que eles não podiam expressar na vida. Então, seja amor um pelo outro, seja o Billy, toda essa questão com a Camila, seja pra Daisy toda a questão com as drogas ou qualquer coisa assim, eles usavam a música pra poder se expressar. Então, achei interessante. Perdão, fiquei empolgada porque apareceu a frase do trailer. Cadê minha caneta? I know I told you I would tell you everything. But how much of everything do you really want to know? Vocês viram minha atuação, gente? Acho que eu vou virar atriz. Ok. Acabou de chegar o quase beijo deles. Eles estão lá escrevendo a música e daí eles são tipo, eu gosto do que você faz. Daí outra, também. Na verdade, eu gosto muito sobre você. E flertando. E daí a Daisy vai beijar ele e daí ela falou que os lábios dela mal encostaram no dele e ele falou tipo, eu não posso. Só que tem até post-it aqui. Ele disse que ele não podia fazer isso e ele foi a pessoa que falou, tipo, eu vou ir embora. E daí, a Daisy diz que ela foi a primeira pessoa que pegou o casaco e falou, tipo, tô vazando daqui, tô indo embora. O que vocês acham? Tem várias opções. Tem a opção, eles se beijaram e eles estão mentindo na entrevista, porque obviamente quem tá narrando a entrevista é a filha do Billy. Ou eles só não lembram porque eles estavam tão, tipo, emocionados com o quase beijo que eles até lembram errado. Ou eles se beijaram e eles estavam tão emocionados com o beijo que eles lembraram errado. Não, daí não faz sentido. Enfim, temos várias opções, por isso que eu amo esse livro. Gente, eu só queria fazer aqui uma apreciação pra Simone, porque, gente, ela foi uma ótima amiga pra Daisy, ela merece mais crédito. Até que eu fiquei emocionada com a cena aqui. Não tô mais gostando. Tá chegando as partes ruins. Eu não gosto. You couldn't handle your liquor and you can't seem to handle the truth. Gente, a letra de Regret Me faz sentido ainda. When you think of me, I hope it ruins rock and roll. É a melhor frase de Daisy Jones. Que, gente, a psicologia. Olha o que a Simone fala sobre a Daisy. Sobre a Daisy ter casado com aquele príncipe otário. Ela queria alguém pra compartilhar a vida com ela. Alguém que amasse ela e ligasse pra ela e que idolatrasse ela. Ela queria alguém que, quando ela não estivesse em casa até certo horário, iria se perguntar onde ela estava. E o que acontecia com os pais dela? Quando a Daisy saía de casa, por exemplo, ela saiu de casa, tipo, se mudou de casa, um dia foi lá ver os pais, o pai falou, foi você que quebrou isso aqui? Ela virou e falou, eu nem moro mais aqui. Mas é exatamente isso que eu acho que a Daisy tanto procurava em todo mundo. Alguém que ligasse pra ela, que se importasse com ela, que visse ela, porque é o que não aconteceu com ela na infância. Beleza, terminei a Aurora. Olha o tamanho dessa parte. Então, vamos ver se eu lembro de tudo que aconteceu pra resumir pra vocês. Beleza, nessa parte, a Daisy já tá na banda e eles estão trabalhando no primeiro álbum, que é Aurora. Aurora surgiu a partir de uma música que o Billy escreveu, que é a música Aurora, em homenagem à Camila. E daí ele falou, a gente vai criar esse álbum como uma banda. Mentira, porque no final só ele e a Daisy fizeram tudo. Mas Aurora é a música que vai construir esse álbum todo. Tudo vai ser em volta de Aurora. E eles toparam. E daí o Billy e a Daisy passam muito tempo juntos pra escrever as músicas pro álbum. Até que eles começam a se dar bem. Porém, eles começam a se dar bem até demais. E um dia eles estão lá escrevendo música
E daí eles começam a se elogiar, tipo, eu gosto do que você faz, blá 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 blá, até que eles são tipo, eu gosto tudo sobre você, eu gosto de tudo sobre você. E eles quase se beijam, ou se beijam, fica aí aberto a teoria, porque os dois mentem no relato. E isso já cria um clima, a Daisy vai lá, escreve Regret Me, daí ela volta, fala, essa música a gente vai pôr no álbum, é uma música tipo rock and roll, mó ódio, assim, é praticamente ela mandando o Billy tomar no cu indiretamente, ou diretamente. Daí, é aí que começa uma leve inimizade. Eles terminam de fazer o álbum, né? Juntam todas as músicas. A Daisy decide viajar pra fugir do Billy, porque ela não aguenta mais, porque eles estão brigados. E ela conhece um príncipe e se casa com esse príncipe, impulsivamente. O problema de drogas dela nessa época só piora, tá assim, chapadérrima. Daí quando ela volta pra, né, eles continuarem trabalhando no álbum, tá tudo assim um conflito, tá um clima pesadérrimo. E daí aquele mesmo jornalista do começo do livro, foi no começo do livro que ele apareceu, eu não lembro. O Jonah, sei lá o quê. Ele vai lá fazer uma entrevista com a galera da banda antes do álbum novo lançar. E a Daisy decide entregar absolutamente tudo sobre a vida do Billy. Tipo, ela fala das drogas, do alcoolismo, da Camila, dele trair a Camila, tudo isso. E daí o cara fala, nossa, aí tem a minha matéria. Daí ele vai falar com o Billy, né? Porque ele precisava da entrevista com os dois. E ele conta tudo pra ele, né? Do que a Daisy falou. E daí o Billy, putaço, fala assim, eu vou te dar uma história melhor. E daí ele fala que eles se odeiam. Ele fala assim, eu odeio a Daisy Jones. E daí ele troca a matéria pra isso. A matéria que o jornalista escreve é sobre como os dois se odeiam. Estão prontos pra começar o tour agora, que começa em 78. Tem um momento aqui quando eles estão na turnê que uma menina chega pro Graham e fala: Eu preciso saber. O Billy e a Daisy, eles estão juntos? E daí ele diz não. Mas ele também diz que a menina fez assim, né? Tipo, como se ela tivesse entendido o que ele estava querendo dizer. Que, como se ela soubesse que eles estavam dormindo juntos, mas aceitou que eu não podia contar pra ela. E assim, tem aqui um ponto final, né? Interpretação de texto. E ela, né, balançou a cabeça como se ela tivesse entendido o que eu tava querendo dizer. Ponto final. Daí, como se ela soubesse que eles estavam dormindo juntos, mas aceitou que eu não poderia contar isso pra ela. É possível sim ter a interpretação de, foi ela que pensou isso, ela achou que quando ele disse não, ele tava querendo dizer sim, mas ele não podia contar pra ela, porque tava óbvio pra todo mundo que parecia que eles estavam dormindo juntos, mas ao mesmo tempo, parece que ele tá dizendo assim, como se ela soubesse realmente o que tava acontecendo, porque tava acontecendo, tipo, like she knew they were sleeping together, but accepted that I couldn't tell her that. Eu acho que o Graham saberia, né? Todo mundo ali saberia da banda. Se isso não é uma confirmação, eu não sei o que é. Eu acho que isso é uma confirmação. Não acho que ele tá falando que a menina achou isso, teorizou isso, que ele não podia contar pra ela. Eu acho que ele tá falando, tipo, parece que ela sabe que tá acontecendo e que eu não posso contar pra ela. Eu esqueci que o Ted morria de um ataque do coração. Depressão, gente. E na parte do Aurora Tour, já tá tudo assim, só merda acontecendo. Então a Daisy tá lá com aquele cara e ela começa a perceber que a vida que ela tava vivendo com ele não era uma vida boa. Aquela cena horrível que ela tem uma overdose, daí o cara, no lugar de, tipo, ligar pra alguém, né, não ligou pra alguém, ele só jogou ela embaixo do banho. E daí ela decide ali que ela quer ficar sóbria. Inclusive, ela vai até o Billy, mesmo eles estando meio brigados, e ela fala pra ele que ela quer ir pra reabilitação. Só que daí, né, tem a tragédia que eu esqueci que acontecia, que o Ted morre. O Ted morre. E daí ela fala, foda-se agora, então não tenho mais motivo pra ficar sóbria. E daí ela volta a ser Zé Droguinha. E daí acontece o negócio com o Graham e a Karen. Que a Karen faz o aborto e o Graham não gosta. Daí tem a cena do elevador, que é lá, que tá no trailer. Essa vai doer. Essa cena vai doer. Gente, só depressão no final desse livro. Eu achei uma coisa interessante aqui, que a Camila tá falando, né? Depois daquele momento que ela encontra a Daisy no corredor,
que ela não precisa de amor perfeito, ela não precisa de um marido perfeito, ela não precisa de uma vida perfeita, filhos perfeitos, enfim. Ela fala que ela quer o que é dela. Ela quer o amor dela, ela quer o marido dela, ela quer as crianças dela, ela quer a vida dela, ênfase em dela. E daí, logo depois, ela vai falar com a Daisy, né? Porque ela tá lá no quarto do hotel com a Daisy. Daí, ela coloca muito ênfase em você, seu. Então, tipo, Daisy, eu não te conheço muito bem. É que tá em inglês, né? Em inglês é tudo you, your. Em português vai mudar ali as palavras. Mas ela fala, Daisy, eu não te conheço muito bem, mas eu sei que você tem um grande coração e você é uma boa pessoa. E eu sei que a minha filha quer ser que nem você um dia. E eu não quero que você se machuque, eu quero boas coisas pra você. Eu quero que você seja feliz. Então, tipo, vocês percebem ali o paralelo que a Camila fala o que é dela, sobre ela mesma, né? Tipo, o que é meu marido, minha vida, meus filhos. E logo depois do trecho ela falando com a Daisy, tipo, ela coloca bem uma separação. Não sei se faz sentido. Gente, eu tô vendo coisas já. É a terceira releitura, a gente vê coisas. Ó, meu. E logo depois, seu. E depois ela continua falando, é tudo, eu não quero isso pro pai dos meus filhos, e eu não quero isso pra você, enfim. Mais uma dupla interpretação, gente. Lembra que eu falei no começo que existe uma possível ali dupla interpretação, que eu prefiro não acreditar, mas que pode ser possível, de que a Camila, na verdade, é uma grande interesseira, mastermind? Pois bem, foi. Inclusive, tem uma parte do livro que a Karen conta que tava todo mundo lá naquela casa estúdio, na época que eles estavam todos morando juntos, e a galera falou que queria comer hambúrguer para café da manhã. Daí a Camila fala: Não, vamos comer panqueca, ovos e bacon. E daí todo mundo, tipo, não, a gente quer hambúrguer, a gente já decidiu. E daí ela fala: Então eu vou fazer hambúrguer para vocês. E daí ela vai fazer hambúrguer. E daí alguma coisa de errado no hambúrguer, sei lá, a carne não fica boa. E daí ela fala, tudo bem, mas a gente ainda pode fazer panqueca. E daí ela foi lá, faz panqueca, mas já que a gente já tá aqui, vamos fazer bacon e ovos também, né? E daí todo mundo acabou comendo panquecas, ovos e bacon, porque ela meio que manipulou a situação pra acontecer do jeito que ela queria. E no final, é a Camila que fala pra Daisy sair da banda. Ela fala pelo bem dela, pelo bem do Billy, pelo bem dela mesma também, dos filhos dela, que a melhor coisa seria pra Daisy sair da banda e ir pra longe e viver uma vida nova. E a Daisy até fala, no final dessa parte, que ela saiu da banda porque a Camila Dune pediu pra ela. Caso tenha essa possível dupla interpretação, no final a Camila conseguiu tudo que ela queria. Ela conseguiu a Daisy fora da banda, ela conseguiu ficar com o Billy até a morte dela e deu tudo certo pra ela. Dupla interpretação, mas gente, eu amo a Camila, tá? Eu prefiro não acreditar nisso. Eu prefiro pensar que ela pensou na Daisy, no bem da Daisy. Desumano isso, né? Desumano matarem a Camila antes de poder dar o ponto de vista dela, exatamente nos dias que ela falou com a Daisy sobre ela sair da banda. Gente, Dora do futuro pra falar algo que eu percebi agora, porque é o seguinte, se a gente nunca pegou o ponto de vista da Camila depois do que aconteceu, porque a Camila morreu, né? Então ela não podia falar, contar a própria versão pra filha sobre o dia que ela foi lá no quarto da Daisy. A Camila. Será que é verdade? Será que aconteceu? Porque assim, a pequena Júlia disse que lembra. Essa pequena querida disse que lembra de ver a Daisy no corredor. Pode ter visto. Significa que ela lembra do diálogo? Não. E daí, será que a Daisy inventou que a mãe dela foi. Que a Camila foi super legal, né? Super gentil, só pra criar uma imagem boa da Camila pra filha? E, tipo, na realidade, a Camila falou: vai se fuder, sua filha da mãe, você larga meu marido. Eu prefiro acreditar que a Camila é simplesmente uma pessoa legal. Mas fica aberto a dupla interpretação mais uma vez. É isso. O que acompanha um pouquinho essa dupla interpretação que eu acabei de falar pra vocês, né? Porque a gente não tem o ponto de vista da Camila. Às vezes ela ia falar, tava cagando pra Daisy, eu fiz de propósito porque eu queria ficar com seu pai, né? Falando com a Júlia. Mas enfim, desumano. Ok, nessa parte do livro que eu esqueci como é que chama, é Chicago Estádio. Chicago Stadium. Deixa eu ver o que acontece que eu não lembro. Beleza. Eles estão no palco, eles cantam uma última vez. Tá um clima terrível ali, porque a Daisy percebe que ela tá. Ela até fala que ela percebe que ela tá apaixonada, tá cantando pro homem que ela ama, que é o Billy. E daí já tá tudo um clima estranho também por causa da Karen do Graham. E o Ed vai sair da banda. Não, é o Pete?
Enfim, um dos caras lá, que eu sempre confundo todo mundo, vai sair da banda porque vai casar. Toda uma situação. E daí, naquele dia, né, a Daisy canta pro Billy como ela nunca tinha cantado antes, sentindo que ela tava cantando pro homem que ela amava. E daí acabou o show, ela voltou pro quarto dela. E daí foi quando a Camila encontra ela não conseguindo colocar a chave na porta e faz todo o discurso pra ela sair da banda. Ela decide sair da banda, deixa uma carta falando que ela nunca mais vai brotar lá. Tipo, acabou. E daí todo mundo, né, aproveitou que ela saiu e saiu também, porque a banda não fazia mais sentido sem a Daisy. É o que acontece nesse capítulo. Daí, logo depois, anuncia, infelizmente, a morte da Camila. E daí agora eu vou ler a última parte. Eu vou resumir o que aconteceu com a vida de cada um por um. Começando pela Daisy. Depois que a Daisy saiu de Chicago, né, que foi onde ela decidiu sair da banda, ela foi direto para Simone e pediu para entrar na reabilitação. Entrou na reabilitação, ficou sóbria e daí ela mudou a vida dela completamente. Vamos ver aqui a lista de coisas que Daisy Jones fez. Ela saiu da indústria da música, publicou livros. Eu quero ler esses livros. Começou a meditar, começou a viajar ao redor do mundo, adotou filhos. Seria isso um foreshadowing, um spoiler de outro universo dos livros de Taylor Jenkins Reid? Malibu Renasce são os filhos de Mick Rivas. Será que vai ter um livro com os filhos de Daisy? Meu Deus, vai ter um livro com filhos de Daisy Jones, gente, eu acho. Eu tô chamando aqui. Pra que ela ia mencionar especificamente filhos? Dois homens, tipo sons. Sons, são homens. Então, tá muito específico. Tipo, ela teria falado my kids. Mas colocou ênfase no gênero dos filhos. É porque eu acho que vai ter um livro, tipo, The Jones Brothers. Em homenagem ao The Jonas Brothers. The Jonas Brothers são filhos da Daisy Jones. Acabou o vlog. Beleza, o Warren casou com uma mulher chamada Alicia, da qual eu não me lembro quem é. Aparentemente ela é cantora, atriz, modelo, não sei. Mas eles casaram, eles tiveram 2 filhos. Agora ele mora na Califórnia, numa casa enorme. Os filhos dele estão na faculdade. Tá. Agora o Pete. O Pete, que não tá na série, casou com a Jenny, mora no Arizona, tem filhos crescidos já, a vida tá boa. Muito legal. O Rod comprou uma casa em Denver. O Chris, que eu não lembro quem é, morava com ele. Ah, tá, era o boy dele, eu acho. Daí, ele conheceu o Frank. Quem é Frank, não sabemos. Vendeu a casa. Vai saber. Graham. Tá, a Karen e ele acabou, ele diz. A amizade acabou, o relacionamento acabou. De vez em quando eles até se viram, mas, tipo, nada aconteceu. Mas ele falou que são sempre as pessoas que nunca te amaram o suficiente que brotam na sua cabeça antes de dormir. Muito interessante. Obrigada, Graham. Eu precisava desse tiro, desse tapa na cara. Ah, ele casou com uma pessoa chamada Jane. Que legal. Pô, o Billy ensinou piano pros filhos do Graham e construiu uma casa na árvore. Muito legal também. O Ed virou um produtor musical. A Simone casou, teve uma filha chamada Trina, depois se divorciou. Agora a Trina é 1000 vezes mais famosa do que ela. Enfim, engraçado. A Karen disse que depois que ela saiu do Six, ela continuou com várias bandas por 20 anos. Ah, não, pera. I took gigs playing one twin band or another. Ah, tá. Em algumas bandas. Tipo, ela brotava assim em umas bandas e por uns 20 anos continuou tocando. Ela se aposentou no final dos anos 90. Ela disse que não se arrepende em nada da vida dela, tá, haters? Daí a vida inteira ela falou que ela é uma pessoa que ama dormir na cama sozinha, que o Graham é um cara que gosta de acordar do lado de alguém, e que se fosse assim pra ela, a vida não seria o que ela queria. E daí... Gente, é Midnight Rain da Taylor Swift. Daí ela fala que ela queria mesmo ser uma rockstar e que ele queria que ela fosse a mulher dele. E ela mora sozinha nas montanhas. Muito bacana. Daí o Billy fez um acordo com a Runner Records e tem escrevido músicas para pop singers, para cantores
pop desde os anos 80, do começo dos anos 80. Ele também percebe que sair da banda foi a melhor coisa pra ele, se ele quisesse ficar longe dos bares e fiel a Camila. E daí ele fala, né, de quando a Camila ficou doente. E daí o Billy fala que às vezes as músicas de Daisy Jones, eu tô tentando não chorar, que às vezes as músicas de Daisy Jones aparecem na rádio. E ele falou, nós éramos muito bons. E daí logo depois tem uma fala da Daisy, nós éramos incríveis. Nós realmente éramos incríveis. Depressão, gente. Ah, tem mais uma parte do livro, eu esqueci. Chama One Last Thing Before I Go. Uma última coisa antes de eu ir. Que provavelmente é falando daquele e-mail que eu lembro. Sim, foi o e-mail da Camila para a Júlia, a Suzana e a Maria. E o assunto do e-mail é seu pai. E daí ela fala que depois que ela morrer é pra fazer o Billy ligar pra Daisy Jones. E falando que, no mínimo, eles devem uma música para ela, para a Camila. Que bacana, a gente nunca vai saber se eles ficaram juntos, a não ser que a gente leia o próximo livro da Taylor Jenkins Reid, que vai chamar The Jonas Brothers, que é os filhos da Daisy Jones, e daí a gente vai saber se ela tá com o Billy ou não. É isso, gente, espero que tenham gostado. Eu gravei esse vídeo, eu não sei se eu falei no começo do vídeo, mas eu gravei pra vocês que já leram Daisy Jones e querem relembrar a história antes da série. Eu estou animadíssima pra série, tenho altas expectativas, o que é um problema, mas eu tô tentando aceitar tudo o que eles estão entregando, porque eu acho que a série vai ser muito boa. E eu vou pensar assim, é inspirada no livro, não é uma cópia do livro. Porque nada supera isso aqui. Nada supera isso aqui. Olha isso aqui. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês também tiverem, assim, algumas análises do texto, de algumas coisas que eu não falei, que vocês queiram falar, deixem nos comentários que eu vou adorar ver. Adoro ficar vendo coisa onde não tem, então a gente pode ser desiludidos juntos. E é isso.